Base, hein? O traidor. Judas Iscariotes é conhecido como o maior traidor da história. Um nome que atravessou séculos como sinônimo de traição. Mas existe um pequeno problema em toda essa história. A explicação bíblica para sua traição é rasa demais. 30 moedas de prata. Esse é o preço oficial da maior traição já registrada na história. Um valor que, na época, equivalia ao preço de um escravo. E é aqui que a história começa a não fazer sentido. Judas caminhou ao lado de Jesus por 3 anos. Ele viu cegos enxergarem. Viu paralíticos se levantarem de repente. Viu multidões serem alimentadas do nada. Ele não ouviu rumores. Ele estava lá. Shadow, ajuda eu. Preciso de dicas com divisão de treino. JJ é cristão, Super? Não sei. Então me diga, que tipo de homem troca o Filho de Deus por algumas moedas? Foi ganância, maldade, influência demoníaca. É que Judas não traiu o Jesus apenas por uma questão de dinheiro. Jesus reagiria se ele fosse forçado a isso, por isso traiu por 30 moedas, porém se arrependeu quando viu que Jesus se entregou como um cordeiro, foi homem, não aguentou a culpa e se matou. Exatamente, final trágico, né? Final totalmente trágico. Ou existe algo muito mais humano e muito mais perturbador? O problema de Judas era puramente espiritual. Seria toda essa história uma grande mentira? Teria Judas sido apenas uma vítima do próprio plano divino? Porque se a crucificação precisava acontecer para que a redenção fosse cumprida, então alguém precisava trair. A história de Judas é o típico caso em que a leitura superficial não basta. Não é uma questão que se resolve repetindo versículos ou aceitando explicações prontas. Para compreendê-lo, é preciso voltar no tempo. É preciso entender o cenário político, a tensão religiosa e o desespero de um povo que havia passado anos em silêncio, esperando por uma resposta dos céus. Teve um lapso aí no que o cara falou. Não é que Judas não foi homem não, irmão. Ele não foi homem e depois porque virou homem. Meu amigo, presta atenção. Se Judas fosse homem, ele teria se arrependido. E teria se voltado para o Criador. Ele, na verdade, foi mais para um covarde. Ele não suportou depois aquela dor que ele percebeu que havia feito. Exatamente, ô Guilherme. Isso é covardia. E aí, como um ato final de covarde, o que ele fez? Tirou a própria vida. Que é uma coisa também satânica, né? Que a própria Bíblia diz. Uma cidade da Judéia. Se essa identificação estiver correta, ele era o único entre os 12 que não vinha da Galiléia. Isso não é um detalhe pequeno e muda totalmente a história. A Judéia era o centro político e religioso de Israel. E também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Isso porque a Judéia era o centro político e religioso de Israel. E também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Crescer ali significava conviver diariamente com a presença do Império Romano, com impostos pesados e com um constante sentimento de humilhação nacional. Era óbvio que ele queria o Messias. Desde muito cedo, como qualquer judeu do primeiro século. Porque o arrependimento é uma coisa boa, irmão. Quando a gente se arrepende, a gente muda, a gente busca a verdade. Agora, você ir lá e tirar a sua própria vida, não é que você está arrependido. Isso não é arrependimento. Isso é outra coisa. Com certeza, ele conhecia as promessas feitas a Davi. Conhecia as profecias sobre o Messias que restauraria Israel. O imaginário coletivo não apontava para um mestre espiritual que pregava a mansidão. Apontava para um rei, um líder político, alguém que libertaria o povo da dominação estrangeira. Qual a diferença de arrependimento com remorso? Arrependimento, a pessoa muda espiritualmente. Ela se arrepende de um erro brutal que tenha cometido, muda a forma como ela avalia a si mesmo, automaticamente trocando de comportamento. Você não comete mais aquele erro. Você pega uma espécie de nojo de um comportamento, conduta que você teve. Você troca. Você muda drasticamente.
E esses efeitos podem ser até físicos, né? Agora, o remorso, a pessoa fica relutante. A própria palavra remorso. A pessoa fica numa espiral de sofrimento, relutando contra si mesma, mas não encontra um caminho de superação, porque ela não aceita ser diferente daquilo. Ela entende que causou um mal, mas ela, por ser aquilo que é, ela remói e tenta buscar rotas de fuga das mais variadas. Por isso que tem pessoas que se afundam num vício. Tenha em mente que 400 anos haviam se passado desde o último profeta reconhecido. 400 anos de puro silêncio. Durante esse período, Israel foi dominada por persas, gregos e, por fim, os romanos. A expectativa messiânica não diminuiu com o tempo. Ela, na verdade, se intensificou. Depois que fica com remorso, não é o mais comum? Ah, virou um drogado. Por quê? Aí foi ver. Ah, depois que traiu a mulher, sei lá, fez o quê. Aí, ó, se perdeu nas drogas. A pessoa tá lá, remoendo, ó. Ela tem problemas espirituais. O espírito não evoluiu, não se libertou da mentira. A pessoa só fica buscando rota de fuga. Fica lá, remoendo. Movimentos revolucionários surgiam e eram esmagados do dia para a noite. Falsos messias apareciam e desapareciam. O ambiente era sempre instável. É nesse cenário que Jesus de Nazaré começa a ganhar grande notoriedade. Quando Judas o encontra, não sabemos exatamente como ou quando, Jesus já atraía multidões para si. Relatos de curas se espalhavam rapidamente. Algumas, infelizmente, diante desse remorso todo, tiram a própria vida, que foi o caso de Judas. Judas é escolhido para fazer parte do círculo mais próximo, os 12 apóstolos. Imagina, irmão, quando Judas se deu conta de quem ele traiu, o cara não suportou. Brutal. É o final trágico que qualquer pessoa que vá contra o Criador acaba tendo. É a morte. Não tem jeito. Você pode morrer de qualquer jeito. Tem gente que bebe pra caramba, sai pra dirigir carro, bate o carro. Ou o cara só fica afogado nas drogas pra sempre mesmo, esperando a morte chegar. É o cara com problema, irmão. O cara com problema espiritual. Durante aproximadamente 3 anos, ele acompanha Jesus de vila em vila, presenciando ensinamentos, conflitos com líderes religiosos e demonstrações públicas de poder. Ele não é um observador distante. Ele está inserido no núcleo do movimento. Em determinado momento, Judas passa a administrar a bolsa comum do grupo. Ele se torna responsável pelos recursos financeiros que sustentavam o ministério itinerante. O Evangelho de João afirma que ele desviava parte do dinheiro, mas essa informação aparece em um texto escrito décadas depois dos acontecimentos. Já dentro de uma tradição que o enxerga como traidor, historicamente... O que aconteceu na semana passada que é bizarro. Isso não é história inventada, cara. Eu tô falando sério mesmo. O negócio fica na mente, essa desgrama dessa live. Fala aí, irmão. O que aconteceu? Que você tinha se rendido pra indústria pornográfica, cara. E no vídeo você tava com um badalo tão grande que você tava atravessando a menina. Negócio louco, cara. Agora eu me pergunto, será que isso é uma profecia a ser cumprida ou foi só um mero ataque espiritual? O que você acha, cara? Ó, irmão, espero profundamente que profecia não tenha sido, né? Só que faltava, né, irmão? Isso aí sem chance de ser. Ataque espiritual, com certeza. O demônio brinca com você. O demônio mija na sua cara enquanto você dorme. Você acorda, vai no banheiro, percebe que seu rosto tá encebado, você acha normal, mas na verdade é mijo dele grudado na sua cara com enxofre, irmão. Ele dá risada, ele é tão fraco que vocês são. O que se pode afirmar com segurança é que ele ocupava uma posição de confiança. Enquanto os milagres aumentavam, também crescia a expectativa popular. A entrada de Jesus em Jerusalém, pouco antes da Páscoa, intensificava esse clima. Esse sim é o cara que tem medo do demônio. Esse tem medo, lógico. Ele é surrado, não se esforça pra nada. É surrado, é aniquilado, é humilhado pelo demônio todo santo dia, só faz merda, é um bosta. A cidade estava cheia, a Páscoa celebrava a libertação nacional. O simbolismo era simplesmente explosivo. Se existia um momento ideal para o Messias se revelar politicamente, era aquele. Mas ao invés de convocar revolta, Jesus fala sobre sofrimento.
Em vez de organizar resistência contra Roma, ele anuncia que será entregue. A primeira coisa que eu faço na hora que eu acordo, né? Depois de jogar um leitinho na cara, lógico. Eu tenho que preparar meu cafezão, ó. Isso aqui é um vibrador elétrico, muito prático. Ô filha da... distorceu lá, ô pisa! Calentar café, ele já esquenta na temperatura certinha. Um chá, uma na tomada, facinho. Olha isso, irmão! Se ele, como muitos outros, esperava um libertador político, então as palavras de Jesus não soavam como uma estratégia. Soavam como um fracasso. Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira conta. Que distorção foi essa, irmão? Para entender os motivos de sua traição, é necessário entender que, para um judeu do primeiro século, desejar a vinda de um Messias não era... Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que os perseguem. E talvez ele realmente acreditava que Jesus era o Messias. Olha só, vocês conseguem entender? Não sei se vocês são que nem eu, mas tipo assim, eu não consigo conceber a ideia de entregar um homem que pregava, isso que vocês acabaram de escutar que Jesus estava pregando, eu não consigo nem conceber como que eu poderia ter coragem de querer entregar um cara desse para ser preso, morto por um grupo de pessoas, cara. Então olha como que Judas tinha um problema de caráter espiritual. Como que um cara consegue cogitar, cara, fazer isso aí? Tipo, a troco de quê, literalmente? Você entende que não se trata só de 20, 30 moedinhas de prata? Não, cara, isso aí é uma coisa que vem de uma pessoa que, infelizmente, aqui, ó, ela é problemática, bicho. A essência é corrompida mesmo. É espiritual a parada. Nesse meio tempo, os principais sacerdotes e anciãos começaram a buscar uma forma de prendê-lo discretamente. O texto bíblico é claro ao afirmar que eles temiam a multidão. Uma prisão pública poderia gerar tumulto e até mesmo uma revolta. E é nesse ponto que Judas entra na narrativa de uma forma decisiva. Segundo os evangelhos, ele procura os líderes religiosos e oferece uma solução: entregar Jesus longe da multidão. Não em praça pública e não durante o dia, mas em um momento isolado. Isso é uma coisa que não dá pra entender. Ele andou ao lado de Jesus, ele viu pessoas cegas voltando a enxergar. Pelo amor de Deus, irmão. No mínimo, o cara teria que pensar, no mínimo, pô, esse cara ele é realmente especial. Esse cara não tá aqui pra fazer o mal. Por que eu vou fazer mal pra ele? No mínimo. Então, é problema espiritual, não adianta, cara. Não adianta. O ser humano é fraco. É fraco espiritualmente. E quando não busca o Criador, aí lascou mesmo. Aí já era. Estrategicamente crucial, pois a traição de Judas não consistia exato em que poderia ser preso sem resistência popular. É por isso que tudo isso ocorre durante a noite. Na noite da última ceia, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. O tormento não é eterno. O que é eterno é a morte espiritual. O cara é apagado. O tormento dura algum tempo. Só que tempo é relativo. Imagina o seguinte, irmão. Nós estamos falando do Criador. Se eu falar pra você segurar uma panela quente na sua mão durante 1 minuto, vai parecer 1 mês. De tanto que você vai sofrer. Então assim, o Criador sabe exatamente a dose proporcional, justa, que cada satânico vai receber, em termos de tormento. Não tem como a gente saber o que é uma semana dentro da concepção do Criador. O que seria? O tormento, o que se sabe é que não é eterno, certo? Então cada um vai ter a sua respectiva percepção diante do seu tormento aí, de acordo com seus pecados. Durante a refeição, ele anuncia que um deles o trairia. Após a ceia, Jesus segue para o jardim do Getsemane, um local conhecido fora das muralhas da cidade. Era um lugar onde ele costumava se reunir com os discípulos. E Judas sabia disso. Rafael mandou Durante a noite, R$5. Judas chega acompanhado por guardas do templo e servos dos líderes religiosos. Agora, a morte, quando a gente fala de morte, biblicamente falando, o Sheol, que é a sepultura, é a aniquilação total. Você é deletado. Vai ser deletado, irmão. A entender que é uma punição
que é o tormento, e sobra nada. Sheol é isso, irmão, sobra nada. Não eram, a princípio, soldados romanos, mas uma força ligada à autoridade judaica. Somente depois o caso é encaminhado a Pilatos, pois apenas Roma tinha autoridade para aplicar a pena capital. Acho engraçado isso, mandou R$5. Acho engraçado Mas aqui que você que as fica coisas se mudam pagando de de vez. bonzão. Mas Pois o você que tá permane- desde manhã com esse título na live. E você tá 3 horas falando nada que presta e nada de abrir a porra do jogo. Vamos te denunciar por propaganda enganosa. Quem concorda digita PPRT. Mas a live não acabou ainda, você não sabe se eu vou jogar, seu filho da... O remorso sugere que o desfecho pode não ter sido o que ele esperava. Essa história da traição de Judas é mais uma manipulação. 11 mentiras bem contadas ganhar de uma verdade. Como você disse, ele testemunhou todos os milagres e duvido muito que ele faria algo assim. Algo de errado tem aí. Seu comentário é de uma pessoa que não sabe minimamente do que o ser humano é capaz, bicho. Sai pra viver sua vida por uma semana. Você não tem noção. Sério mesmo. Se vocês não sabem, eu garanto que vocês não têm a mínima noção do que é estar diante de pessoas que são manipuladoras, servas do demônio, mas ao mesmo tempo parecer serem as melhores do mundo. Vocês não sabem, cara, do que as pessoas são capazes. Sério mesmo, cara. Principalmente quando são pessoas inteligentes. Às vezes vocês podem conhecer pessoas que são demoníacas e vocês não fazem a menor ideia. Eu tô falando, Hollywood mexeu com a cabeça da turma. Eles pensam que demônio Amigo do é aquela coisa lá. E aqui que começam as teorias. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações surgiram para responder uma pergunta que permanece desconfortável até os dias de hoje. Por que ele realmente fez isso? A primeira explicação, e a mais tradicional, é a ganância. Pra mim é bem simples, na verdade, de entender. Sei lá. Sei que tanta dúvida vocês têm. Não sei. Qual que é? Que é? Dúvida o quê? O problema é que 30 moedas de prata não representam uma fortuna significativa. Não era dinheiro suficiente para justificar o risco político e moral envolvido. Além disso, o próprio relato de Mateus descreve que ele devolve o valor pouco tempo. Sério mesmo, cara. É embaçado isso, irmão. É embaçado. É perfeitamente, totalmente viável, inclusive, que Judas, justamente por ter visto aquilo que Jesus fez, ter traído ele. Você não consegue conceber isso porque, graças a Deus, você é uma pessoa boa. Que bom. Que bom que você olha pra isso com tamanha frustração e você não entende. Mas, infelizmente, conforme a gente vai vivendo no mundo, a gente vai ganhando maturidade e experiência, a nossa ingenuidade vai indo embora. Isso não é uma coisa boa. Era pra todo mundo ser ingênuo. Sabe por quê? Porque o ser humano tinha que ter palavra. Era pra você me escutar falando algo e prometendo algo pra você, e aquilo ser cumprido, a palavra ser cumprida. Era pra todo mundo tentar fazer as coisas de boa fé. Entende? Era para as pessoas fazerem isso. Tipo, era para ser um comportamento padrão esse. Tudo sendo harmônico, mas não é. A segunda teoria é espiritual. Satanás teria entrado nele a responsabilidade para uma influência externa. Isso aqui não serve como explicação. Satanás entrou nele. Não é assim. Porque, tipo assim, de novo, Nefários, né? Nefários. O que lá no Nefários é explicado? O processo de possessão, do que seria dito possessão, ele acontece numa escala longa de tempo. Tem a ver com as decisões que o cidadão toma durante a vida. Se a maioria das decisões dele sempre são más, voltadas para o pecado, ele vai cada vez mais o quê? Sendo influenciado negativamente pelo demônio. Até que chega num determinado momento onde, supostamente, uma entidade seria capaz, literalmente, de controlar os pensamentos do cara. Controla você, controla tudo. Você tá totalmente sob influência dele. Eu acho essa tese fraca porque eu duvido que precisaria o próprio diabo entrar em Judas para cometer essa atrocidade. É muito mais razoável entender que Judas era uma pessoa fraca, espiritualmente, fraquíssima. Nunca entendeu do que se tratava. Não adianta, rapaziada, tem gente que simplesmente não entende, não compreende o Criador. Isso por si só já abre, cara, um caminho gigantesco pro demônio te influenciar. É um pecado, você é um pecador já, certo?
E você ainda por cima é fraco. Facilmente ele foi manipulado. Você vê, olha como que Adão e Eva eram ingênuos enquanto eram perfeitos. Eles andavam sem roupa, um do lado do outro. Não tinha impulsividade sexual, não tinha essas coisas de olhar sexual. Pelo amor de Deus, isso é nojento. Isso aí é asqueroso. Depois que o pecado foi cometido, aí fodeu. Aí começaram as putarias. A ingenuidade, ela é uma característica que não serve pra esse mundo. Porque o mundo é caído. Mas a ingenuidade é um atributo tão bonito, cara. É uma coisa tão boa. A ingenuidade, ela cura a maioria dos problemas que nós temos em relação ao pecado. Ela cura o seu orgulho. Ela tem essa capacidade. Ela cura a sua vaidade. Ela cura... Nossa, cara, olha. Sério mesmo. Porque é isso, velho. Judas teria sido instrumento de uma força muito maior. Teologicamente, isso reforça o drama cósmico da narrativa. O Criador já sabia que Judas trairia Jesus. Por quê? Por que ele sabia? Ora, o Criador sabe da natureza, né? Judas nunca foi livre. Na verdade, ele era um cara que, por ter nascido no mundo do pecado e ter nascido em pecado, ele era isso. Ele veio dessa forma. Estão entendendo? O Criador já sabia. Ele sabia da essência de Judas, sabia das dúvidas que Judas tinha, sabia das fraquezas espirituais, sabia de tudo. A frase pode também refletir a forma antiga de descrever. Bora jogar, já vamos, caralho. Era uma decisão considerada mundo antigo. Tem como ações vistas como perversas eram frequentemente atribuídas a sobra nada. Espiritual. A terceira hipótese, a qual eu acredito ser a verdadeira, é a teoria política. Judas pode ter se desiludido. Ele talvez acreditasse que Jesus era o Messias, mas esperava um Messias diferente. Um líder disposto a confrontar Roma diretamente. Quando percebe que Jesus fala cada vez mais sobre morte, entrega e sofrimento, a frustração pode ter se tornado insustentável. Não é como se, tipo assim, Jesus, irmão, ele nunca parou e fez lá uma espécie de simulado ou concurso. Ó, preciso de 12 discípulos, vocês têm que responder essas perguntas aqui pra eu avaliar vocês. Ah, esse aqui sim, tá aprovado pra me seguir. Esse aqui não. Não! Foram de livre, espontânea, não é nem vontade. Eles foram porque estavam imbuídos. Ali foi predominante os interesses específicos de cada um ao seguir o mestre. Entendeu? O mestre Jesus Cristo tocou na alma de cada um deles de um modo diferente, um para o outro. Tá entendendo? Judas foi a mesma coisa. Só que no caso de Judas, por ter essa natureza corrompida, já totalmente cooptada, foi literalmente pelo caminho errado. E Jesus permitiu. Já sabia. Já sabia. Nesse cenário, a traição não seria motivada por ódio, mas por decepção. Judas pode ter tentado forçar Jesus a agir. Ao entregá-lo às autoridades, ele criaria uma situação limite. Se Jesus... Eu discordo. De verdade. Eu não consigo me imaginar decepcionado com um cara que faz um cego voltar a enxergar. Sério mesmo, velho. Não, de verdade. Então Judas, se for algo assim, Judas era mais fraco ainda do que eu imagino de espírito, bicho. O cara era um bosta mesmo. Nossa! Olha! E além disso, Jesus nunca foi um pacifista. Jesus era pacífico. Jesus enaltecia virtudes. Jesus se mostrou dentro de um período de tempo para o mundo para cumprir com uma missão em específico. Na Bíblia já diz claramente que no final dos tempos Jesus vai voltar com qual postura? Vocês sabem. Não tem esse negócio. Se Jesus fosse realmente o Messias poderoso que demonstrava controlar a natureza e a vida, aquele seria um momento inevitável para revelar sua autoridade. Um confronto direto poderia desencadear a revolução esperada. Mas a reação de Jesus não foi resistência. Foi rendição. Salve, Casini! Dúvida mandou R$5. Xandão. Já vamos de renove. Então, naquele momento, durante a passagem dele aqui, não era pra ele simplesmente chegar, sei lá, com um exército de anjos, ou ele mesmo, com um poder gigantesco, uma espada, e tacar fogo em tudo e matar os satânicos. Tá entendendo? Alguns estudiosos também sugerem que Judas pode ter interpretado as palavras de Jesus sobre ser entregue não como resignação, mas como linguagem simbólica. Quando ele diz na ceia que um dos discípulos o trairia,
ele se sente neste papel de entregá-lo. Talvez acreditasse que, ao colocá-lo em uma situação de ameaça real, Jesus finalmente seria obrigado a agir. Se ele é o Messias, não pode ser derrotado. Se for preso, terá que reagir. E ao reagir... Percebe que isso não faz sentido? A crucificação de Jesus representa que ele foi derrotado ou que nós vencemos? Nós que eu falo, em tese, são os eleitos, né? Não que nós aqui somos eleitos, mas nós no conjunto dos planos de Deus, daqueles que serão os eleitos. Quem observa a crucificação de Jesus como um episódio de perda, de derrota, meu amigo, você não entendeu. Provará descredibilizaram quem realmente é. Judas nasceu em um cenário totalmente oprimido pelo Império Romano. Era óbvio que ele queria vingança. Enquanto Jesus pregava totalmente o oposto de vingança. Se Judas esperava uma demonstração pública de poder, aquele silêncio pode ter sido devastador. E o remorso descrito em Mateus ganha outro peso sobre essa hipótese. Ele não se arrepende imediatamente após receber o dinheiro. Ele se arrepende ao ver que Jesus foi condenado. Isso sugere que o resultado final não era o esperado. Obviamente, essa hipótese política não transforma Judas em herói, mas o torna mais compreensível. Se Judas, no caso de Judas, se ele olhou isso como um ato de fraqueza, como uma perda, é porque realmente ele não tinha a capacidade de entender aquilo. Não tem, Ele deixa de ser um vilão unidimensional movido por moedas e passa a ser alguém que pode ter acreditado demais em uma expectativa errada. Esperava uma demonstração pública que o resultado final não era o esperado. Obviamente, essa hipótese política não transforma Judas em herói, mas o torna mais compreensível. Ele deixa de ser um vilão unidimensional movido por moedas e passa a ser alguém que pode ter acreditado demais em uma expectativa errada. A conclusão, tá? Conclusão pra mim. Judas era um ser humano, infelizmente, fraco demais, espiritualmente. Cada pessoa é livre para tirar a sua própria conclusão. Eu tenho pena pela alma de um cara desse. Que situação triste, cara. Você trilhar ao lado do Messias, passar por tudo isso e no final ser o responsável, um dos responsáveis por aquilo lá, né? Você ter esse tipo de conduta. Eu fico triste, cara. Quando eu vejo pessoas satânicas... Aqui na live a gente demonstra revolta, não é? Contra várias atrocidades. Mas no final, o que sobra pra gente, na verdade? Depois de você ter tanto ódio e raiva, de tanta injustiça, no final, você mesmo não acaba pensando e falando, puta, cara, que tristeza, velho. Entendeu? Que tristeza que é tudo isso. É trágico, exatamente. É trágico, cara. É trágico. Judas tinha um problema de natureza espiritual. Ele não suportou, não conseguiu entender do que se tratava aquilo que estava na frente dele, acontecendo ali. É como se espiritualmente falando, ele não fosse capaz de processar aquilo. Isso deve ter causado nele tamanha perturbação e assim, uma... Pessoas fracas, né, de espírito, é uma desgraça. É o pior tipo de pessoa que tem, porque você pode tentar ajudar de todas as formas e não vai, entendeu? Não vai. É um negócio complicado isso. E ele, por ser esse cara aí com esses atributos horríveis, por estar na essência dele, ele foi lá e fez isso aí, ó.